Olá, nesse vídeo de hoje eu vou falar a respeito desse tema bastante preocupante, que é o da redução da disponibilidade de água no estado de Minas Gerais. Essa redução ela faz parte de uma redução global em várias regiões da Terra e no Brasil ela está ocorrendo principalmente nos estados de Minas Gerais, da Bahia, mas também do Nordeste. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns slides que preparei sobre esse tema e fazer algumas considerações. Esse mapa do futuro da água no planeta foi preparado por instituições de pesquisa das quais nós vamos falar, com base nos dados do satélite da missão GRACE, que é uma missão com o nome de Gravity Recovery and Climate Experiment, que tem o acrônimo GRACE, que significa graça. Através desses estudos, se pôde fazer um mapeamento das regiões onde a água está se reduzindo no planeta, que são essas regiões marcadas em vermelho, e as regiões onde a água está aumentando nos últimos anos, que são essas regiões de azul e azul mais profundo. A conclusão é que nos trópicos, nessa região média, parece que está havendo um aumento da quantidade de água, e nas latitudes médias, tanto ao norte quanto ao sul, está havendo uma redução da quantidade de água disponível. Nos polos, por exemplo, na Groenlândia, a gente pode ver aqui que existe uma grave redução da água, com derretimento de geleiras, exceto nessa parte central, onde foi registrado um aumento. E a mesma coisa no Polo Sul, com regiões com aumento da quantidade de água e regiões em vermelho com redução. Nesse caso, a água é gelo, né? As mudanças climáticas, elas estão operando onde e como nós podemos obter água potável, despertando a necessidade de uma cooperação mundial. Isso foi um texto do professor Jay Famiglietti, de um artigo que publicou em março de 2019, 3 anos atrás. O link para esse artigo está aí abaixo dessa tela. A gente pode ver que, como eu disse, né, as partes em vermelho têm uma redução maior e aquilo que está em azul tem uma redução maior. De um modo especial, nós temos aqui o mapa da América do Sul, mostrando bem esses pontos quentes, né, vermelho e azul. E, segundo o professor Jay Famiglietti, no artigo dele, a semelhança desses padrões de aumento e diminuição da água é muito grande com aqueles que foram previstos pelo IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas. E isso é um motivo para grande preocupação, porque são duas fontes independentes que obtiveram resultados bastante coincidentes. Então, aqui a gente pode ver nessas regiões, né, onde que a água está aumentando, e aqui na região do Amazonas, um aumento grande nessa região, no Equador, algo menos, aqui na região do Paraguai, da Bolívia, mais ou menos, e as regiões onde a água está diminuindo. Os mais graves são nessa região aqui, onde está Minas Gerais, Bahia, os estados do Nordeste até o Ceará, parte do Piauí, né? A Colômbia, com uma redução um pouco menor, também aqui a Bolívia, a parte sul do Brasil, Uruguai, um pouco do Paraguai, principalmente sueste da Argentina, onde existe muita irrigação, né, nessa parte aqui próxima à cordilheira, também no Chile, e na região da Patagônia. Então, são áreas na América do Sul que estão perdendo água.
Para um estudo mais detalhado, eu peguei esse mapa, fiz um zoom, né, e coloquei aqui os estados de Minas Gerais e da Bahia. Então, a gente pode ver claramente, né, que essas zonas de maior redução do volume de água, elas estão exatamente no norte e nordeste de Minas Gerais, sul da Bahia, incluindo também grande parte do estado de Minas Gerais. Então, essas diferenças de cores são as diferenças da quantidade de água que está se reduzindo, que está sendo perdida, né? Então, o vermelho mais intenso, ele, como nós vamos ver numa escala, aí significa uma perda ao longo de 14 anos de aproximadamente 28 centímetros de altura de água em toda essa área. É como se toda a superfície aqui tivesse coberta por um lago e ele baixou o nível 28 centímetros em 14 anos. Isso é uma quantidade de água, um volume de bilhões de litros, né? Essa outra região, inclusive, onde está Belo Horizonte, tudo, né? É uma região um pouco menor, de 8 polegadas, que significa mais ou menos 20 centímetros, que também é muito grave. Então, nós temos aqui o Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, uma região que está perdendo água, passa aqui pela Bahia, então todos os afluentes dessa região estão diminuindo, né? E esse Rio São Francisco chega no oceano aqui, e nós temos que lembrar que está sendo tirado água do Rio São Francisco, né, para abastecer o Nordeste, uma transposição. O Rio Grande nasce no sul de Minas, passa aqui na divisa de Minas com São Paulo e entra aqui no Rio Paraná, que já atravessa essa parte onde está tendo um aumento da quantidade de água esses 14 anos, de 2002 até 2017, 16 mais ou menos, o período em que o satélite operou. Nós temos aqui o Rio Paraguai também, nascendo uma região mais seca, indo para o sul. O Rio Xingu, também nascendo nessa região que está secando, mas atravessando uma região que tem tido aumento da água. O Rio Tocantins e o Rio Amazonas. Então, uma das preocupações que a gente deve ter, e talvez a maior delas, né, é tentar descobrir por que isso está acontecendo. Quais são os motivos? Então, olhando esse mapa, eu pensei que talvez, né, o desmatamento da Amazônia, nessa região onde está sendo implantados vários projetos de agronegócio e criação de gado, ele pode estar impedindo que a chuva da Amazônia chegue aqui a essa região de Minas Gerais e da Bahia, dificultando isso. São aqueles famosos rios voadores, né, dos quais aí a gente já ouviu falar em um vídeo de um professor aí muito bom. Então, eu fiquei imaginando que essa chuva, que deveria chegar em Minas Gerais, ela está ficando aqui no Amazonas mesmo. Ela não consegue atravessar a zona de desmatamento. Isso é apenas uma hipótese, né? Claro, uma hipótese minha que não sou especialista. Mas a gente tem que tentar descobrir quais são os motivos desse comportamento, né? Pode ser que existam motivos locais também. Então, aumentando mais ainda um zoom, nós vemos que essa área onde existe a maior redução de água, ela começa aqui por volta de Ipatinga, Governador Valadares, pega Diamantina, Montes Claros, Chaflocone e vai até o sul da Bahia. Quer dizer, toda essa região é uma região que está perdendo aqui por volta de 10 polegadas, né, durante os 14 anos do programa, que cada polegada 2,54 centímetros, dá os 25 centímetros de água, mais ou menos. A região onde está Belo Horizonte, várias outras cidades do sul de Minas, o quadrilátero aquífero, né, de Belo Horizonte, ela está perdendo entre 6 e 8 polegadas. 8 polegadas dá praticamente 20 centímetros. É como se toda essa área, como eu disse, né, fosse um lago e esse lago tivesse perdido entre 6 a 8 polegadas de altura de água em apenas 14 anos. E é uma tendência que deve continuar. Se a gente for pensar em projetos que estão nessa região e que podem ter um impacto grande na redução da água,
A gente pode citar, por exemplo, o projeto que está sendo pensado do Bloco 8 da Assam, na região de Grão-Mongol, que vai utilizar um mineroduto, e esse mineroduto vai utilizar, entre aspas, né, apenas 20% da água que vai ser necessário para processar o minério. Na minha opinião, é um projeto inviável, ele não pode existir. Como que se pode colocar um projeto desse numa região que está comprovadamente perdendo água nessa quantidade tão rápida, né, e de uma forma tão clara, tão evidente para nós? A mesma coisa as minerações Herculano e Ônix, que estão sendo pensadas no Cerro, exatamente nessa região também. Temos ainda a Anglo-América, né, que também está usando mineroduto, usa água para processamento mineiro em Conceição do Mato Dentro. Isso sem dizer de todas as outras minerações que estão no quadrilátero aquífero, né, aqui na região de Belo Horizonte, mais ou menos. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente também em um outro slide. Então, são projetos desse tipo e vários outros, né, que são bastante preocupantes num cenário comprovado de escassez crescente de água. Vamos falar um pouco a respeito dessa missão GRACE para explicar o que é que foi feito. Nós estamos vendo aqui 2 satélites, né, essa figura ilustrativa. A distância entre os dois é de aproximadamente 220 quilômetros, e eles percorrem uma órbita polar de 500 quilômetros acima da Terra. Ou seja, enquanto a Terra gira assim, os satélites giram no outro sentido. Então, eles conseguem, né, a Terra girando num sentido, eles no outro, eles conseguem varrer toda a superfície da Terra e fazer o levantamento de toda a superfície. Esses satélites, eles mapearam as variações muito pequenas do espaço-tempo relativístico, né, na teoria da relatividade, do campo gravitacional da Terra, fazendo medições extremamente precisas que nunca tinham sido disponíveis antes, da distância entre esses 2 satélites, usando um GPS e um sistema de micro-ondas. E essa distância entre os 2 satélites, ela varia, como está nesse vídeo, nessa figura, em função da massa. Então, à medida que os satélites vão andando, se aproximando de uma massa, o satélite que está mais próximo dessa massa da Terra aqui, né, ele é acelerado e o outro é menos acelerado. Depois, os dois estão numa situação mais ou menos igual de aceleração, e quando eles se afastam, o satélite de trás ele é retardado. Então, essas variações, né, de velocidade, etc., que fazem com que o satélite consiga medir a massa que está aqui. E, ao longo do tempo, como a água vai sendo perdida pela Terra, principalmente a água dos aquíferos, né, subterrânea, essas massas que estão aqui vão se perdendo. Pode ser a água subterrânea ou as geleiras. À medida que a água vai se perdendo, a massa diminui. E é isso que o satélite mostra. Então, esse processo, né, faz com que os satélites consigam pesar exatamente, com uma precisão muito grande, as variações de massa da superfície da Terra. Então, como eu disse, esse projeto foi lançado em 2002 e foi desativado em 2017, devido à durabilidade dos satélites. A princípio, eles acharam que iam durar apenas 5 anos, mas conseguiram aumentar a vida desses satélites até 2017, quando eles saíram de órbita e caíram. Mas foram substituídos por outros satélites, até mais desenvolvidos, né? No primeiro semestre, em março de 2018. Então, nós temos uma outra missão que está continuando. E essa missão GRACE é uma parceria entre a NASA e a DLR da Alemanha. O Dr. Byron Tapley, do Centro de Pesquisa Espacial da Universidade do Texas, é o investigador principal desse projeto, e o Dr. Frank Fletcher, da GFZ,
é o investigador, o segundo investigador principal, né? As atividades de gerenciamento de projeto e engenharia de sistemas são realizadas pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Também o link para tudo isso está aqui abaixo, vocês podem verificar a hora que quiser. Essa, como eu disse, é a missão de continuação, né, do Grace Follow-on, que é a continuação do Grace. E hoje, domingo, dia 20 de março de 2022, início da outono, né, no hemisfério sul, às 13h09, eu acessei a página do satélite dessa segunda missão Grace e mostrou aqui que ela já está em operação há 3 anos, 10 meses, 2 dias, 20 horas, 22 minutos e 7 segundos. Ou seja, tudo é monitorado segundo a segundo o que está acontecendo. E essa missão continua a fazer o levantamento, a pesagem, né, da Terra e as variações de quantidade de água. São geradas imagens como essa, que estão aqui deformadas, porque é um exagero, né, para facilitar a visualização da forma da Terra e das massas, e gráficos como esses que estão aqui. Então, existem diversos artigos já publicados, alguns já desde 2015, a respeito desse assunto. E aqui também estão os links, né, para quem quiser verificar e saber mais detalhes a respeito disso. Agora nós vamos ler alguns trechos do artigo do professor Famigletti, que é esse que está sendo mostrado aí. Ele tem uma página na internet, e o link para a página pessoal dele é esse que está aí também. Então, ele é cientista sênior do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, especialista em água nesse laboratório. É o diretor executivo do Global Institute for Water Security e é catedrático de pesquisa em hidrologia e sensoriamento remoto na University of Saskatchewan, no Canadá. Então, é uma pessoa de inegável competência, né? Ele e a equipe dele refizeram e fizeram estudos bastante detalhados, que é esses que nós estamos mostrando aqui. E ele declara o seguinte: mais da metade dos aquíferos principais do mundo já passaram por pontos de inflexão de sustentabilidade, o que significa que as taxas nas quais as águas subterrâneas estão sendo retiradas são muito maiores do que as taxas nas quais elas estão sendo reabastecidas pelas chuvas, ou seja, os aquíferos estão secando. Continua ele: a característica mais preocupante ao longo dos anos de desenvolvimento do mapa foram os padrões persistentes e distintos que definem a presença ou a ausência de água. Esses padrões não são vistos em mapas anteriores. Então, somente o projeto Grace é que permitiu a identificação desses padrões com essa precisão. Esse padrão de úmido ficando mais úmido e de seco ficando mais seco já tinha sido previsto em vários relatórios do IPCC para ocorrerem até o final do século XXI. No entanto, nossos estudos, diz o professor, mostram que isso já está acontecendo agora. Não é no final do século XXI, é agora. Esses grandes aquíferos estão sendo excessivamente explorados, principalmente para irrigação, nas regiões onde atuam megaprodutores de alimentos do mundo, ou seja, agronegócio. Esse desaparecimento das águas subterrâneas coloca a segurança hídrica e alimentar regional e global em risco crescente. Ou seja, a afirmativa a respeito do agronegócio é do professor Famigletti, não é minha. As mudanças climáticas também estão levando a mudanças extremas em inundações e em secas. O nosso mapa e outros trabalhos identificam onde essas mudanças e as taxas em que estão ocorrendo, onde estão essas mudanças e as taxas onde estão ocorrendo. As dificuldades, danos e perdas de vidas
causadas pelo aumento das inundações e secas podem continuar nestes ou em outros pontos quentes futuros, se os extremos das mudanças se tornarem um novo normal sob as mudanças climáticas. A mudança nos padrões de disponibilidade, juntamente com a queda dos níveis das águas subterrâneas, limitarão ainda mais o acesso à água potável e à água para irrigação, apresentando novas implicações socioeconômicas e políticas. Mais de 2 bilhões de pessoas já não têm acesso à água potável em casa, em 2019. E até 2025, ou seja, daqui a 3 anos, mais da metade da população mundial residirá em áreas com escassez de água. Esses números aumentarão significativamente se as mudanças climáticas e o crescimento populacional seguirem ou excederem as trajetórias previstas. Bom, isso é o professor Jay Flamighetti. Então, escutando, lendo isso, nós temos que dar toda a razão à exasperação do professor Dr. Apolo Eringe, que há anos e anos vem falando a mesma coisa sem que ninguém lhe dê ouvidos. Quando ele fala da redução dos aquíferos, dos problemas sérios de abastecimento, de alimentação, do uso indevido da água, ele está mais do que coberto de razão. E parece até que ele participou desses projetos da NASA, né, do Canadá, da Alemanha, parece que ele sabia disso. Vamos ver um trecho de uma das declarações recentes dele que gerou uma polêmica. No Estado Federativo, Minas Gerais, manancial aquífero do Brasil Sudeste, Nordeste e Sul, precisar furar poços tubulares profundos de emergência indica que algo de grave está acontecendo no meio ambiente, tornando-o seco, insustentável, pelo desmatamento, irrigação, mineração em grau de espoliação máxima das reservas subterrâneas. Parece que foi o professor Jay Flamighetti que estava falando isso, né? É uma coincidência muito grande essas declarações. Bom, continuando aqui, eu fico pensando que é necessário fazer alguns estudos comparativos. A gente precisa seriamente fazer esses estudos. Por exemplo, eu fiquei imaginando o que poderia estar influenciando o norte de Minas a redução da água. Será que tem alguma coisa a ver com plantação de eucalipto, por exemplo, que cresceu muito lá? Eu consegui alguns artigos não atualizados, né? E esses pontos em vermelho aqui são plantações de eucalipto até 2007, mais ou menos. E a gente pode ver em toda essa região nordeste aqui, né, onde está essa linha, né, que é o contorno daquela região de maior perda de água, a quantidade de plantações de eucaliptos feitas aqui. Eu não sei se isso tem influência ou não. É só uma constatação de coincidência. A mesma coisa nessa região aqui. Então, essas linhas que eu tracei são as linhas de contorno daquelas regiões de perda de água. Então, é algo que eu sugiro que seja estudado. É um outro artigo também, mostra, né, essas plantações de eucalipto nessa região, também no norte de Minas, o aumento delas até 2014, por aí, mais ou menos. E está mais detalhado aqui, até 2010, aliás, desculpa. Então, parece que há uma coincidência, né, onde plantar eucalipto com essa região de seca. Né? E também, nessa mesma região do Nordeste, a gente sabe que houve, o Nordeste de Minas, né, houve uma quantidade muito grande de perfuração de poços subterrâneos para abastecimento da população e até para irrigação. Não sei quantos poços, onde estão localizados, qual que é a vazão, não sei se isso está influenciando. Mas o fato é que as águas subterrâneas de toda essa região que eu mostrei aqui, né, segundo a NASA e o professor Flamighetti, a equipe dele, o pessoal da Alemanha, está reduzindo bastante rapidamente.
Outra coisa com relação às minerações, né? Estão mostradas aqui nesse mapa as barragens, segundo o link lá, o portal da Agência Nacional de Mineração. Então, a gente vê que nessa região aqui do sul de Minas, principalmente na região do quadrilátero aquífero, né, a quantidade de barragens e de minerações que usam água para processamento de minério é extremamente grande, né? Também nessa região aqui do oeste de Minas, região de Araxá, Patos de Minas, etc., né? E aqui, como eu já falei, os projetos que estão sendo pensados e que, na minha opinião, têm que ser paralisados, né? Do projeto Bloco 8 da SAM, Herculano, aqui em Diamantina, no Cerro, né? Anglo-América e outros. Então, são estudos que devem ser feitos. Isso tudo que eu estou dizendo são apenas sugestões de estudos, cogitações. Mas, como engenheiro, né, eu recomendo enfaticamente que sejam feitos tais estudos o mais rápido possível. Aqui apenas um zoom, né, da quantidade de barragens que representam as minerações em toda essa região, ao entorno de Belo Horizonte, Itabira, etc., que é a região mais populosa do estado, né? Não só um rompimento de barragem pode acabar com os rios, como foi no Paraupeba, no Rio Doce, e tem ameaças sérias agora no Rio das Velhas, e isso impediria o abastecimento de água de toda a região, mas também essa redução dos aquíferos, né, dos lençóis d'água, com rebaixamento de lençóis freáticos pelas minas, isso pode estar provocando, e é quase certo, né, eu estou dizendo quase, porque eu pessoalmente não fiz nenhum estudo, né, de que isso tem influência na redução da disponibilidade de água nos próximos anos, nas próximas décadas, nos próximos séculos. Um outro estudo comparativo é sobre os aquíferos, a projeção, né, desses aquíferos nessas zonas. Esse é um mapa feito pelo IBGE sobre os vários tipos de aquífero da região sudeste. Isso também pessoas especializadas precisam estudar. E nesse ponto, né, mais uma vez, vamos citar o professor Dr. Apolo Ehringer. Em uma palestra sua, no Dia Mundial do Meio Ambiente, um grupo da Carta de Morrinhos, né, no contexto da política de crise hídrica, ele declara: uma política econômica ecossistêmica é plenamente possível. Basta integrarmos opções científicas e sociais de um leque amplo de alternativas que estão à nossa disposição, ouvindo quem de fato sabe e de fato quer gestão sustentável. Esse de fato é muito importante. É quem sabe e quem realmente quer, e não quem diz que quer, e a gente sabe quais são os motivos. Nessa segunda parte do vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas considerações e opiniões a respeito de tudo isso que nós vimos. Com base nos fatos que apresentei e na minha experiência de 45 anos de profissão, a minha opinião é de que projetos tais como o Bloco 8 da SAM, perto de Grão-Mongol, os projetos da Herculano, da Ônix, do Cerro, da Anglo-América, em Conceição do Mato Dentro, assim como vários outros, eles não podem existir. Pelo menos enquanto essa questão da redução da disponibilidade da água não esteja bem compreendida, bem equacionada, e enquanto as soluções não estejam efetivamente implantadas. E isso, pelo visto, pode durar décadas, se não séculos. As informações que nós vimos, elas são alarmantes. Precisaremos de cada litro de água, de cada copo de água que nós pudermos guardar. E o melhor lugar para guardar é no subsolo, onde ela sempre foi guardada nos últimos milhões de anos.
É um lugar seguro, onde não há perdas por evaporação, onde não há contaminação, desde que a gente não contamine a superfície da Terra, e de onde ela pode fluir continuamente para as nascentes, criando os regatos e os rios. Talvez nem todos saibam que o minério de ferro é uma caixa d'água natural. Ele é poroso e, por meio disso, ele armazena água. Ele é a caixa d'água natural subterrânea que nós temos. Quando o minério é escavado e retirado do solo, nós perdemos uma parte importantíssima da nossa caixa d'água. Então, nós teremos que fazer uma escolha que para mim não é difícil. Tirar o minério agora e exportá-lo, dando imensos lucros para os donos das mineradoras e recolhendo impostos irrisórios para o Estado, como recolhemos, ou preservar as nossas águas. Portanto, será que, de sã consciência, honestamente, as pessoas que fazem licenciamento de novos empreendimentos no Estado e os membros da Câmara de Atividades Minerárias do Copan, será que eles terão coragem de licenciar novos projetos, como o projeto da Vale no Gandarela, ou da Tamisa na Serra do Curral, aqui praticamente dentro de Belo Horizonte? O Gandarela é a última grande reserva de água bem preservada na região metropolitana de Belo Horizonte. Será que eles terão coragem? Em nome de quê? Contra todas essas provas que nós apresentamos? Muitos poderiam dizer, e a economia? Como vamos fazer com a economia? A essa pergunta eu respondo com outra. O que é mais importante? É a vida ou é a economia? Eu acho que é bem fácil de compreender que se as pessoas morrerem de fome e de sede, e se a sociedade for desestruturada por uma falta crônica de água, não haverá economia. Penso que vários prefeitos, deputados, senadores, governadores, presidentes, empresários, funcionários do Estado, associações de classe, poderiam dizer: nós temos que priorizar o desenvolvimento e a melhoria de vida das pessoas hoje. Mas sem água? Pergunto eu. Sem água? Continuar no rumo em que nós estamos, e com as condições comprovadas, como nós vimos, de redução rápida da quantidade de água disponível em nosso estado, é condenar a geração atual e todas as gerações futuras a um grande sofrimento e, possivelmente, à morte. É imprescindível priorizar a vida, mesmo que em condições mais precárias de economia. Querer o desenvolvimento baseado em um consumo de água desmedido e irresponsável, não estudado profundamente, nem meticulosamente programado, contido e monitorado, é um tipo de pensamento que chamamos de pensamento desejoso, pensamento ilusório. Em inglês, é uma expressão para isso. E wishful thinking, que significa pensar que os desejos sempre se tornam realidade e tomar decisões ou seguir raciocínios baseados nesses desejos, em vez de fundamentados em fatos ou em racionalidade. O pensamento desejoso ocorre quando a pessoa assume que, por causa do seu desejo, alguma coisa pode ser verdadeira ou falsa. Vou dar um exemplo. Eu desejo muito voltar a ter 25 anos de idade, mas com a experiência que eu tenho hoje. É óbvio que isso não vai existir. Por mais forte que seja o meu desejo, impossível. Um pensamento desejoso. Assim, os prefeitos, deputados, empresários, associações, secretários, etc.,
precisam parar de pensar que projetos que usam água intensivamente podem ser implantados sem ter em conta, em toda a sua extensão e profundidade, a dramática e deprimente situação que nós já estamos vivendo. Isso é uma ilusão. Nós estávamos acostumados a um mundo de recursos ilimitados, infinitos, se comparados à capacidade humana de explorar tais recursos. Mas isso acabou. Esse mundo, infelizmente, morreu. Muitos de nós têm uma imensa dificuldade de entender e de aceitar isso, e continuam pensando e agindo como se nada tivesse mudado. É preciso cair na realidade, aceitar a morte desse mundo infinito e imutável. Naturalmente, isso leva a choro e ranger de dentes, para usar uma expressão bíblica. Mas não temos outra saída. Precisamos vivenciar e sofrer o luto pela perda irrecuperável daquele mundo, como se fosse um luto pela morte de um ente querido. E realmente era um mundo muito querido. Muito querido. É duro dizer isso, mas alguém tem que dizer. Podemos ver essa redução de água em nosso estado como se fosse a queda de um meteoro. Ele já caiu. É um fato. E contra fatos não há argumentos. O que nós podemos fazer se não aceitar? Mas no caso da água, não se trata de um meteoro apenas, mas de uma chuva contínua de meteoros, ano a ano, mês a mês, dia a dia, hora a hora, a água está a se reduzir em todo o nosso estado, assim como nós vimos grande parte da Bahia também. E por qual motivo? Precisamos descobrir o mais rápido possível. O que fazer? Se queremos continuar vivendo, se queremos continuar ocupando o nosso estado e não emigrar para outras partes que tenham mais água, nós precisamos definir o mais depressa possível quais serão as nossas ações. De outro modo, nós seremos refugiados da água. Penso que alguém poderia dizer que os dados dos satélites e os estudos realizados estão errados. Aliás, está muito em moda, né? Negar a realidade. Isso também é um pensamento desejoso. Nós vimos muito essas negações durante toda essa pandemia de Covid. Eu acho que é necessário levar ao juízo quem negar a veracidade dos resultados obtidos pela missão Grace e que aqui nós apresentamos de forma muito rápida. Seria uma acusação extremamente séria, principalmente devido ao peso das instituições que estão envolvidas nos estudos e o peso extremo das informações que foram obtidas. O acusador teria que provar em juízo o que ele disse. Ele teria, por exemplo, que provar que os instrumentos dos satélites estavam defeituosos, não calibrados, ou que as equações matemáticas e os programas usados nos cálculos estavam errados também. Tendo em vista os fatos incontestáveis apresentados aqui, eu acho que talvez seja necessário até mesmo considerar a possibilidade de que a concessão de novas outorgas e a manutenção de algumas das já concedidas, ou de muitas das já concedidas, referentes a projetos que façam uso intensivo de água em nosso estado e que não tenham levado em conta toda a profundidade e gravidade dos estudos e fatos que aqui abordamos, possam constituir atos de improbidade administrativa ou atos ilegais. Eu não sou advogado, mas eu sei que, de acordo com o artigo 3º da introdução às normas do direito brasileiro, que é o Decreto-Lei 4.657, 4 de setembro de 1942, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. O mesmo é previsto no artigo 21, caput, primeira parte do Código Penal.
o desconhecimento da lei é inexcusável. Penso que seria pertinente perguntar se, no âmbito do direito, existe algo similar para o caso de ignorância de fatos técnicos. Será que pode um técnico especializado, como devem ser, por exemplo, os dos órgãos de licenciamento do nosso Estado, incluindo o IGAM e a SEMAD, e mesmo os membros dos comitês de bacia, dizerem que aprovaram outorgas e projetos que usam intensivamente a água, sem ter em conta os resultados da missão Grace, alegando desconhecimento desses resultados? Os dados já estavam disponíveis, pelo menos desde 2015, em artigos técnicos publicados. Será que tal alegação é aceitável ou é sujeita às penas da lei, principalmente devido à extrema gravidade das consequências que podem advir de tais projetos e outorgas? Não teriam, então, essas pessoas cometido algum tipo de falta que, por analogia, seria o mesmo que a alegação de desconhecimento da lei? Será que um técnico ou um membro de uma Câmara podem alegar desconhecimento técnico sobre um assunto tão importante, sendo que deles se espera que hajam, em nome da sociedade, pautados pelo que há de mais atual e mais confiável na área técnica? Sinceramente, eu não sei. É algo que os especialistas em direito devem investigar, imagino eu, desde o fundo da minha grande ignorância jurídica. Se tais pessoas já tivessem conhecimento dos resultados da missão Grace para o nosso Estado e, mesmo assim, tivessem aprovado os projetos ou concedido as outorgas, eu penso que não haveria dúvida alguma sobre a sua culpabilidade. É necessário que os órgãos de licenciamento do Estado, possivelmente em convênios com universidades, tais como a UFMG, a PUC e várias outras, muito boas que temos por aqui, entrem em contato imediato com a NASA, com a Universidade de Saskatchewan, do professor Jay Famiglietti, para o estabelecimento de acordos que visem ao desenvolvimento de estudos para identificar a influência das ações antrópicas já em curso em nosso Estado e as providências a serem tomadas para reverter, ou pelo menos para mitigar, a redução da água disponível que já estamos vivendo. Antes da conclusão de tais estudos, eu considero extremamente temerárias e imprudentes as concessões de novas outorgas de água e a aprovação de novos projetos, tais como de minerações, projetos de fábricas de bebida, de irrigação, de captação por poços profundos, etc. A redução da água disponível, ela implicará em morte de nascentes. Eu conheço algumas nascentes que já morreram, inclusive na Serra da Moeda, aqui perto, nascentes muito importantes para o abastecimento de população, morreram devido a minerações, e a redução das vazões dos rios. Isso não afetará apenas Minas Gerais, mas todos os estados e países que recebem rios que nascem em nosso estado, que é chamada a Caixa d'Água do Brasil. É preciso deixar bem claro que não estou aqui fazendo uma apologia do caos. Não estou apregoando pânico, nem agindo como aqueles que muitos dizem serem ambientalistas inconsequentes e mal informados. Pelo contrário, tenho certeza que eu estou agindo com total responsabilidade e dentro dos princípios éticos da atuação técnica que eu jurei defender no dia em que eu me formei como engenheiro. É claro que qualquer projeto econômico, de qualquer estado, de qualquer nação, que não considera todas as faces da realidade, e principalmente as faces mais óbvias e mais contundentes, é um projeto irresponsável, um projeto imediatista e que não olha o futuro, nem mesmo para o futuro imediato. E, mais uma vez, eu considero estarrecedor ver a rapidez com que nós estamos perdendo água
em todo o estado de Minas Gerais, principalmente nessa região de Belo Horizonte para o norte. Para que consigamos sobreviver, precisaremos chegar a um acordo sobre o que fazer daqui para frente. E, além de um acordo técnico, é imprescindível estabelecer um acordo político entre todas as camadas da nossa sociedade. Podemos lembrar aqui John Gray, quando ele afirma que a política é uma arte de acomodação de interesses diferentes e, muitas vezes, conflitantes. As mudanças climáticas, que muitos negam, a poluição e a contaminação da terra e dos mares, a extinção em massa de espécies, tudo isso aponta para o fim do mundo como nós o conhecemos hoje. Mas é preciso ter em mente que a preservação do meio ambiente e, consequentemente, a salvação das espécies, entre elas a espécie humana, a mais predadora que já existiu em toda a história da humanidade, da Terra, dependem de conseguirmos uma concordância sobre as ações necessárias. E sem essa concordância, nós vamos todos para o buraco, literalmente. Temos de acabar de vez com toda arrogância ideológica, com toda a fome de lucro a qualquer custo, e temos que nos unir para superar a nós mesmos, a nossa insensatez, a nossa insanidade. Temos que encontrar um modus vivendi entre todas as posições diversas que nós temos. Nesse momento crucial da história humana, nós precisamos compreender profundamente o perigo da sobrevivência. Se pelo menos nós conseguíssemos parar de lutar uns contra os outros, para juntos evitarmos o perigo da morte da nossa espécie e de milhares de outras espécies, haveria uma ponta de esperança. E eu me agarro a isso. Eu continuo a ter esperança, ainda que fraca. Precisamos da esperança. Para finalizar, eu penso que é preciso uma mobilização urgentíssima de toda a sociedade, das empresas, associações, dos órgãos do governo, do legislativo, do judiciário, de todos. E aqui vão algumas proposições. Penso que precisamos firmar um acordo de instituições e órgãos do Estado de Minas Gerais com a NASA e com outras instituições do exterior envolvidas no programa GRACE, Follow-on, para desenvolvimento de estudos conjuntos que possam elucidar os fatos e definir caminhos. Nós temos que descobrir como sair dessa, como reverter essa tendência bastante clara e provada. Precisamos fazer um planejamento da economia de curto, médio e longo prazo que defina muito bem as prioridades e que considere totalmente a terrível realidade que nós já estamos vivendo e que não podemos negar, por mais que isso fosse agradável para nós, por maior que fosse o nosso desejo. São fatos. Para usar uma analogia bem atual, a guerra já começou, os foguetes já estão caindo em nossas casas. Nós vamos fingir que isso é mentira, que não existe? É preciso reagir, agir, planejar, mudar as metas, escolher quais empreendimentos e quais negócios serão possíveis nesse dramático mundo novo. Por esse motivo, a minha opinião, que eu coloco aqui para consideração de todos e para discussões, é de que aqui temos que paralisar o licenciamento de novos projetos que envolvam maior uso de água, ou projetos que impliquem impactos negativos em mananciais ou em rebaixamento de lençóis freáticos, bem como paralisar todos os pedidos de outorgas que já até que a questão esteja bem conhecida e equacionada e que as soluções já estejam implantadas. Eu penso ainda que temos que reduzir rapidamente e, a seguir, paralisar de modo planejado, mas muito urgente, os projetos já implantados
que usam água intensivamente ou que impactam negativamente mananciais e aquíferos com rebaixamento de lençóis freáticos, de aquíferos, etc., e revogar as outorgas já concedidas. Nós temos que implantar imediatamente programas para otimização e redução do uso da água das indústrias, no agronegócio e nas áreas das populações que mais consomem água, evitando o desperdício de todas as maneiras. Considero ser ainda obrigatório que intensifiquemos ao extremo a recuperação das nascentes que morreram e a manutenção das que ainda existem e que eliminemos o desmatamento em florestas e cerrados e promovamos a revegetação dessas áreas, mas com espécies nativas e não exóticas. Precisamos recuperar totalmente as matas ciliares. Eu acho também que devemos incentivar a denúncia por parte da população de usos indevidos e não licenciados de água, da redução ou de morte de nascentes. Proponho também que entremos em contato e trabalhemos com as populações de outros estados e de outros países que estão padecendo do mesmo mal para que nós possamos trocar experiência, ensinando e aprendendo, e abreviando ao máximo a implantação de soluções para os problemas que já temos. Muitas outras providências podem ser mais bem definidas por pessoas que têm profundo conhecimento técnico e a quem nós devemos muita obrigação e todo respeito. Pessoas que dedicaram toda a sua vida à questão da água, tais como o professor Dr. Apolo Eringer. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e vamos em frente, com firmeza, com determinação, com coragem e em paz uns com os outros e com a nossa consciência. Muito obrigado.